Lembrando que é importante que essas bagas produtivas não fiquem mofas, que elas cheguem no destino, que as instituições cheguem nas instituições necessárias. A gente preferia fazer debulhar esses 3 pacotes de bagas e fazer o feijãozinho das crianças, né? O feijão das crianças são bagas gigantes, são proteínas diferenciadas. Esse feijão aqui tem uma espécie de proteína curativa, que é praticamente um cicatrizante no organismo, nas células. Nosso objetivo é que fosse usado para a cura da nossa família, essas bagas simbólicas que a gente quer levar até as instituições. Assim como essa peixeira é simbólica para espetar, dar uma espetadinha assim, para dar uma espertada nas instituições. Assim como essa bala virou simbólica, mas ela é legítima. É a bala que a Máximos veio procurar depois que a gangue invadiu a nossa casa. E como tantas coisas que eu tenho anunciado aqui no canal, como palo sagrado, uma ferramenta de trabalho, quando a gente tem que psicologicamente estar muito bem para dar carteiraço nas instituições. Lembrando que esse carteiraço já terminou. A gente não está mais dando carteiraço, está dando aquela pausa saudável, para que as instituições usem os atributos que lhes foram concedidos. Eu perdi uma linha de transmissão aqui. E usando os atributos que lhes foram concedidos, que essas nossas instituições, que elas possam fazer o seu trabalho, fazer o trabalho de uma forma elegante, de uma forma natural. Eu coloquei o vídeo do dia 12, fatídico dia 12, às 8 da manhã. Num dos canais eu perdi o vídeo. Nas emoções de estar lendo o delírio da advogada canalha que o seu Adércio constituiu. A gente perdeu num dos canais o material. Mas não é nosso hábito perder os materiais, não. Isso só aconteceu porque eu precisava espaço e memória. E eu considerei que tendo um vídeo já num canal apenas já era suficiente e não precisava reproduzi-lo nos 2 canais. Alguns materiais, como audiências conciliatórias que não foram postadas, estão prontos para ser postados na medida que a justiça insistir em proteger essas canalhas deploráveis. Nós vamos estar postando tudo. Cada vez mais vai ficar problemático para o juiz que não respeita o paciente crônico e nem as mazelas constituídas nele, na família dele, e não me respeitou também como está aqui. Se é um processo sumaríssimo, senhor juiz, o senhor não deveria ter amputado a condena para a mãe de família, sem ouvi-la. Se o senhor fez isso, prova que o senhor tinha plenos poderes das suas faculdades mentais para estar condenando por esse processo, para beneficiar a senhora Elisete e beneficiar esse advogado constituído com preço fixo aqui nesse processo e que nunca falou comigo. Vocês aplicaram o tal do artigo, um artigo aí que vocês andaram aplicando para que eu não falasse mais nessa justiça, que eu não fosse mais ouvida depois que eu conversei com a juíza Mônica, porque exatamente as características desse fórum do Ministério Público com o Reni Batista Neto sobre a responsabilidade do Ministério Público estava cheio de problemas, ao menos no nosso caso, não estou falando problemas da ilha toda. Segundo alguns humanos
né, conterrâneos da Lagoa da Conceição, enquanto o Renato estava na fila do correio. As mesmas conversas que a gente está demonstrando estavam sendo demonstradas por pessoas insatisfeitas com tudo aquilo que denuncia na Lagoa da Conceição e que não é tomado providência. Então chegou uma hora que as instituições que deveriam ser para bem e não para mal vão precisar tomar providência, como diz o senhor Heleno naquele fatídico dia que ele tomou os depoimentos logo depois que a quadrilha esteve na nossa casa, que eu gritei com todo mundo, que eu briguei, que eu esperneei. Naturalmente eu tinha que fazer isso. Não era de se esperar que eu estivesse dizendo beijinho, beijinho. Vendo a costa toda perseguir o paciente crônico e chamar o Renato de assassino, de um bandido que não morreu, de um encapuzado que não morreu, de um encapuzado que foi levado para o hospital, um beijinho para tirar a bala alojada no tórax, e uma coisinha tão boa como o Bernardo, que só veio aqui em casa fazer justiça com as próprias mãos, no lugar da polícia, por causa do projeto de favelização da Xexetona, que manda em tudo e vamos botar para quebrar. Senhoras e senhores, a insatisfação com os atos da polícia, com os atos do Ministério Público, com as omissões da comunidade em geral, que além de omissa quando foi para dar a vaga para o Matheus, agora vem dizer que eu que não quis colocar na escola. Que mãe que vai querer colocar numa escola que faz ostracismo com a criança antes da criança entrar na escola? Todas as coisas que eu tenho deflagrado na minha notícia, eu sou responsável por elas. Em verdade e justiça, inclusive quando eu chamo a perigosa Xexetão de Xexetão, com ão, que é a forma da gente continuar a notícia na TV Zumbilândia, evitando dar nome ao Xexetão, usar o seu próprio nome, para ela não ficar aí enchendo o saco. Então, vamos pro apelido, porque na hora de me chamar de galega, ai, só se a galega falou, só se a galega ligou, só se a galega denunciou. Aí ninguém poupa. Meu nome não é galega. Chama a mulher de todo mundo de galega. Eu não. Meu nome é Meg, está aqui o meu cartão. Meu nome é Meg, está aqui o meu cartão. Para vocês, se querem saber da verdade. Eu não estou disposta a ser chamada de galega, não quero. Aí que o apelido cola. Aí que o apelido cola. Assim que eu fui chamada de Ruiva Foguinho. Ah, cabelinho de fogo na escola. Pensa numa mulher louca com os coleguinhas que me chamavam de cabelinho de fogo. Eu queria avançar em todos eles. Só que a Xexetona não conhece a minha história da infância, então ela não sabe que eu já fui a cabelinho de fogo, que eu já fui bulinada e ostracizada na escola por ser brabinha, mas não por andar pelada nas ruas, não. Então tem que conhecer a história para poder falar. Agora, quem toma ópio modifica o cérebro e sai por aí querendo achar que o corpo tem que ser observado por todo mundo, certamente tem muitos problemas mentais. Então pode ser chamada de Xexetão, porque ela diz que ela é cunhão, ela é tudão, né? Ela foi dizer na frente das crianças que a pepeca era boa, né? Mas ela pode dizer o que quiser. Eu não posso botar minha caixa d'água no portal, não posso fazer nada. Tudo é só ela que pode fazer. Por que ela não falou pro Heleno que eu pendurei o barquinho que os meninos fizeram, o barquinho lá no portal da nossa casa, barquinho de madeira, que é o nosso barquinho e que é o barquinho que está incomodando ela? Não é nenhum cano que pode cair lá, não tem cano nenhum de água que pode cair numa criança, tem o barquinho lá pendurado. Por que ela não fala a verdade, essa perseguidora política aí? Porque o problema é falar a verdade.
O Serginho tá soprando aí, porque o problema é exatamente falar a verdade. Eu não tenho problemas com falar a verdade. Essa é a diferença. Como bom mentiroso que eu já fui, que agora minha mãe não deixa mais eu ser. Tu foi mentiroso, Sérgio? Aham. É bom ser mentiroso? Claro que não. Não é, né? Porque É eu disse pro Serginho um dia, eu disse, Serginho, eu vou te explicar uma coisa. Essa história de continuar negando que os advogados ensinam através do direito positivo, ele não dura nada. Porque uma hora o negócio aparece. Até hoje o Renato disse, isso que dá tu assumir essa chinelada. Mas não é uma questão de assumir ou não. O vídeo tá lá. Eu vou dizer que eu não dei chinelada nela, se eu fui até a ponte, tá no vídeo que eu dei a chinelada nela. Eu não cortei o vídeo. Eu dei mesmo e vou dar de novo, só que agora eu vou ter que... Não posso eu dar a chinelada, tem que ser alguém de 90 anos. Tem que pegar umas 5 para dar a chinelada por causa da lei. Mas veja bem, senhores, para ser chineladas indiretas. Né? Mas o Crespo tá preocupado que eu vou botar as crianças dar uma chinelada nele. Tu não sabe, Crespo, quanto que minhas crianças têm vontade de dar chinelada em vocês. Por todo o ostracismo que eles passaram, que estão passando ainda. Como eu tenho comprovado com os vídeos informando as instituições da Xuxete Pelada. Senhores, quando eu olho para isso aqui, que a Elisete fez junto com o Ministério Público, e eu olho para as chineladas, eu penso assim, eu devia ter dado mais. Devia ter jogado na valeta. Aí quando eu olho para o que ela está fazendo aí, ou ela ligando para o Heleno, gritando com o Heleno, xingando, se implicando com caixa d'água, com o coitadinho do Yuri. Acho que hoje vai ficar pronta a edição do Rato no Poste, daí vai ficar bonito pro Yuri. Eu passei o LiDAR no Yuri, o raio-x, aí aparece bem a caruda dele, debaixo do poste. Vai ficar lindo, nós vamos passar o raio-x no Nando também. Vai ficar lindo para a cara de vocês a edição dos vídeos, sabe, Elisete? Essa edição de vídeo que vocês roubam o meu conteúdo, usurpam o meu conteúdo e fazem vídeos me transformando na mãe demônio e não na mãe Meg. Continuam editando tudo. Vocês têm que continuar. Nós também vamos continuar. Vamos editar os ratos no poste, vamos passar o LiDAR no rato, no poste, tudo. No Nando cueca pedófila, tudo isso. Eu não tenho problemas em falar da minha infância. Será que você tem problemas de falar da sua infância? Será que você tem problemas de falar da tua vida? Que você se incomoda tanto quando a verdade chega? Se você não quer a verdade, eu te digo, vai lá nas instituições e fala para eles a verdade. Diz, eu não quero mais continuar nada de processo contra a Meg. Nada, eu quero parar tudo. Eu quero parar tudo, porque senão ela vai editar o Ratos no Poste, ela vai editar mais xixetão, xexetona, ela vai mostrar muito mais, porque o que você fez, ô Elisete, eu posso pegar tudo o que eu quiser na minha vida. Eu posso ficar até eu ter 60 anos, e agora, olha, ainda são 20 anos. Eu posso ficar 20 anos fazendo o que eu quiser na internet, no meu assunto monotemático, fazer um filme da tua espelanca, fazer uma edição da minha espelanca, eu posso tudo isso. Só pelo que você tentou acusar uma pedofilia contra a mãe de família, enquanto você ajudava a fazer todo o procedimento de arrebentar com o histórico escolar da criança. Eu posso, querida. Eu fiz faculdade de... Eu posso com a Canalha Fortes Flix lá. Ela pode me bater na cara, ela disse. E eu posso editar os vídeos com aquela cara dela. Eu vou editar os vídeos dela também. Os vídeos da bandida aqui na frente de casa, perturbando as crianças com a cara triste. Triste por ter uns vizinhos desse calibre, imorais, ilegais, defendendo droga circulante, tirando o direito de crianças saudáveis de brincar, porque quando o Tomás ainda era vivo, esse bicho, que é a mãe dele, em vez de trazer ele para brincar com o Serginho e o Matheus, ela vinha fumar maconha na Vitória Fortes e deixava o filho dela bem longe dela, para a avó, para o pai. Ele não vinha brincar com as minhas crianças.
Então o ostracismo contra as crianças é ainda da época que o Tomaizinho estava vivo. Não da parte do pai e dos avós dele, de forma nenhuma. Só da parte daquela mãe maconheira. Eu não tenho nada contra ela ser maconheira. Eu tenho contra ela ser uma mãe relapsa. Uma vizinha relapsa. E essas pessoas se sentem no direito de falar contra nós. Provavelmente ela assinou o ostracismo também. O baixo assinado. Eu vou checar. Eu acho que assinou, mas se tiver o nome dela, vai ter um vídeo exclusivo para ela. Vai ter vídeo exclusivo para ela, porque os outros da família não assinaram, não. Então não é a Costa toda que é conivente com o que Xexetão faz. Mas foram as pessoas que assinaram que foram coniventes com a pedofilia, que foram coniventes com a babá abusadora, que foram coniventes com o Xexetão tentando amputar tudo para cima do Magdão. O Magdão aqui, ó. A Magdona. Eu também fazia um bullying com o meu nome. Me chamavam de Magdona, que eu era mandona. Eu sou mandona. Para ser uma mãe de família, opositora do marido, que a gente não é ajudadora, não. A Bíblia estragou tudo. A Bíblia foi lá e estragou. Botou lá ajudadora. Não. É uma opositora. Do hebraico a palavra companheira é opositora, que é para fazer a oposição, para gerar o atrito e gerar a produção que tem que acontecer, a criação. Eu não tenho nenhum interesse em me harmonizar com ninguém, nem com o Geni. Eu quero o portão fechado aqui, para nunca mais ter problema aqui, não ter mais essa confusão de sai para a rua de cima aqui, vai sair lá para a rua de baixo. Não quero mais essa confusão com o portão da Xexetão. Ela agora disse que vai botar um portão igual a Dercio, eletrônico e bem alto. Melhor ainda, que ela feche, não tem problema. Eu sei que ela fechou só para o Matheus, que andava de bici por ali, ou de triciclo, ou quadriciclo, quando ele andava de ciumeira de criança, que ela fechou. Eu sei que houve um complô para as crianças não brincar com os meus filhos. Vários complô por causa da cartinha que a Elisete botou no grupo, que ela conseguiu orquestrar com uma suposta aluna minha, da época da Embeleze, que também é cabeleireira, dizendo na cartinha que aquilo que a babá fez, que não foi daquele jeito que ela escreveu, porque ela não teve acesso ao laudo, aquilo não é o laudo, elas falaram uma frase bem chula, que é o que elas fazem isso. Isso que elas disseram lá é o que elas fazem, na vida delas. Aí escreveu aquilo lá para querer atribuir aquilo para mim. Uma mãe que gera um filho, que fica com um barrigão grande, anda na moto com o Renato para cima e para baixo, aquela vida de princesa, não faz isso com o filho. Quem faz isso com o filho são pessoas ligadas a seitas, inclusive a seita do judiciário, inclusive a doutrinaria do direito positivo, inclusive as seitas políticas, como essa que banca o Xexetão. Banca o dinheiro público para você contratar a televisão para tua irmã, que a cara de bunda dela ir lá falar. Ou então pessoas como a tua irmã, que conseguem fazer 30 vezes o caminho aqui para a entrada na casa do Geni, quando estava a vadia do Mário ali com os fios, né? Tu lembra? 30 vezes ali e de repente o episódio acabou do jeito que acabou. Ah, tu não quer falar disso, nem eu. Nem eu. Então tá tudo certo. Agora não me enche mais o saco. Não implica com a minha caixa d'água. Não fica querendo mais do que tu já fez até agora, porque aí nós vamos resolver sim na chinelada. E chineladas que podem acabar muito mal. Não vamos esperar pela justiça, querida. A gente só deu uma trégua para a justiça ser efetiva, né? Afinal de contas, vamos ter algumas audiências, dia 19, com o senhor Reni. O senhor Reni, ele acha que ele vai fazer audiência, vai defender o Adércio com aquela advogada canalha que ele contratou lá, e que vai ser facinho, né? Já sumiram com a metade dos papéis. Aquela audiência nem pode sair, senhor Reni Batista Neto, porque a metade do processo não está lá. Aquela audiência, né, é inconcebível
Inconcebível é o nome que se dá para aquela audiência. E eu gostaria de pedir a emergência do dono dos Tribunal de Justiça aí, o senhor Francisco de Oliveira Neto, para ver por que os papéis da delegacia sumiram do processo, né? Que não tem nada lá com o Reni. Segundo o que chegou aqui para o Renato, só tem a defesa da advogada calcinha preta lá. Calcinha preta atolada. Cheia de merda. Bem cagada assim, a calcinha preta e bem cagada. Dá nojo. Eu quase tive um infarto. Recebi um infarto do miocárdio. Fiquei sobre cuidados ontem e hoje já estou melhor, na graça de Deus. Só de ler aquela putrescina, aquela cadaverina lá. E tem umas palavrinhas que eu vou botar na tela grande aqui para nós rever umas palavrinhas que ela escreveu lá para nós ver bem o significado aonde eles estão querendo chegar. Para acertar os mínimos detalhes daquela conversa maldita. Como é que vai fazer se tirou? Pagaram quem para tirar os testemunhos da mãe, o testemunho do Serginho, do que ele presenciou? Por que eu desci lá depois? Que é porque o Renato é um paciente oncológico, por isso que eu desci lá depois. Dá orientação para os covardes, ignorantes, bandidos. E ainda tive que ouvir daquela canalha da irmã do Adércio Zumbi. É um patrimônio público, mas vai cagar, sua vadia. Você que passava na merda, vazava merda da casa da Nelly, na frente no mercadinho. Você passava na merda com o seu tênisinho, sabe? Aí tu vai lá trabalhar na OAB, não sei aonde que tu trabalha lá para conseguir advogado de graça pro teu irmão. Aí tu passava na merda de gente até chegar a esse caminho. Por isso que tu estava tão preocupada com o risquinho de uma rodinha de carrinho. Nós somos acostumados a construir rua, com certeza o Renato ia consertar aquilo imediatamente, assim como fez, e o Dudu pode testemunhar. Vocês são covardes, bêbados, canalhas, abusadores. Vocês usam as câmeras do mercadinho para fazer violência política, entregar para putinhas maconheiras imagem e criar contendas na comunidade. Vocês filmam quando eu desço e boto nos grupos. E por isso que vocês devem responder os crimes que fizeram contra o Renato e os posteriores. Que vocês estão mentindo naqueles papéis escritos pela advogada que não teve crimes posteriores, quando teve crimes no posterior. E eu estou aqui, vivinha, olha que vivinha que eu tô. Vivinha, ruivinha, né? Magdão, Magdona, magnética, Maglândia, Meglândia. Não, tá muito forte, filho. Eu tenho que esperar mais um pouquinho de água. Para tomar o meu chá verde, tomar o meu azul de metileno, manter minhas faculdades mentais extraordinárias. Para vocês terem uma ideia, se eu começar a ler aquele processo da babá, eu posso lê-lo sem botar no computador. De tantas boas lembranças que eu tenho de cada momento que eu vivi naquilo. Porque eu pratiquei visão remota para viver de novo cada pedacinho daquele cenário e saber aonde estava a falha. Aonde que ela conseguiu dar o plus para comprar a justiça? Quando que ela conseguiu dar o plus para comprar o Jefferson Osvaldo Vieira e o Alessandro Argenta? Como que o advogado Jefferson fez o conluio? Quem foi que orquestrou da comunidade daquela sociedade de concórdia? E eu não estou lá porque a hora que eu chego lá é para resolver isso. É por isso que eu não estou lá, porque eu não vou resolver com a justiça de lá. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não vou lá conversar com fórum, com aquelas assistentes, com ninguém. Eu vou para resolver, né? Então, resolver é o ponto final já. Por isso que eu tô aqui. Mas isso não significa que sou foragida. Se o próprio Reni diz que está sequestrando o meu direito a voto, sequestrando o meu réu primário. Essa é a minha primeira condenação crime por causa de ter dado chineladas no tórax de uma vagabunda. Eu não estou preocupada com chineladas no tórax de uma vagabunda. Isso não é nada. Para quem tem um problema muito maior para resolver, que não vai resolver com chinelada.
Eu acho que a justiça poderia parar com isso imediatamente, porque covarde eu já provei nas redes que vocês são desde 13 anos atrás, por pelo menos umas 3 décadas de mentira só na minha vida. Só na minha vida, imagina na vida de outros. Quanto desastre vocês já causaram. E o paciente crônico tem o direito de, inclusive, não participar dessa audiência. Sabia, seu Reni? Eu acabei de ler o código. Ele tem direito de não participar da audiência e não pode ter nada de perdas. Se você considerar a merda que a advogada escreveu, pelo próprio código do paciente de câncer, de crônicas, o senhor será punido nos rigores da lei. Porque em nenhum momento o vagabundo do Adércio Zumbi, Adércio dos Santos, reconhece o Renato como um paciente crônico. Em todos os momentos ele considera o Renato bandido e ele o agente. Agente do quê? Agente nada, ele é o bandido que espancou o paciente crônico. Então não vamos misturar o apelido do Magdão, da Magdona, da Magnética, da Cabelinho de Fogo, lá da infância. Não vamos misturar o bullying lá da infância com conversa de adulto e não de adúlteros. Sejamos adultos, Adélcio. Você é pai agora. Seja adulto para assumir. Seja adulto para assumir. Diz assim, pô, tava meu cliente lá, realmente meu cliente viu. O Dudu viu, o filho viu, minha irmã viu, todo mundo viu o que aconteceu. O Renato tem direito de correr dessa audiência. E eu acho que é o melhor a fazer. Porque aqui já está as provas de para quem o Reni do Ministério Público trabalha. Reni Batista Neto do Ministério Público trabalha para a Elisete, trabalha para o Adércio Zumbi e para o grupo do escritório de política do escritório da Nailde. Ele não trabalha para a Justiça de Santa Catarina. Nós não podemos se meter com um juiz desse. A metade do processo já não consta, já assumiram com tudo. O mais ideal é que o Renato saia disso. Mas é em favor dele, Meg? Sim, mas eles colocaram já tudo em favor de quem? Tudo em favor do Adércio. Para quando o Renato chegar para falar a ele e o filho dele, simplesmente o Reni dizer, não, mas aqui temos a defesa. Ai, que gostosinho, doutor, aceita a sua defesa. Aceite, pronto. E o Renato e o filho ficam de bobo, como tem sido há mais de 13 anos na nossa vida. Essa é a Justiça de Santa Catarina. Esses são vocês e essa sou eu. Por isso que eu tenho um saco de bagas para entregar lá dentro. Que está faltando bagas, está faltando responsabilidade. O Renato perdeu mais de 3 quilos nos últimos dias. Só por causa do que escreveu aquela vagabunda daquela advogada, que eu não lembro nem o nome dela para xingar aqui. Se era um infarto que vocês queriam de mim, vocês já viram que não deu certo. Porque eu fiquei viva, eu tô viva, não deu certo. Eu quase fui, mas não fui. Foi só quase, tô de volta. Não é que vocês não podem condenar o paciente de crônicas. Se o Renato, nos vídeos do Adélcio, aparece com um pau batendo no Adélcio, o Renato tem que ser responsabilizado pela verdade e justiça do que ele fez. Agora, esconder as câmeras, botar fotos, botar 10 segundos só dos vídeos, fornecer vídeos para putinha maconheira, botar a putinha maconheira dentro do processo, isso só comprova os conluios e isso só comprova os interesses na perseguição política contra o paciente crônico curado que vocês têm interesse de eliminar da face da terra. Foi isso que o Bruninho, o irmão do Bruninho, eletricista, fez quando deu o acidente náutico contra o Renato. Como que o Adércio Zumbi vai dizer que ele é pobre? Se ele é o dono do mercadinho?
se ele tem um prédio, se ele tem condução náutica. Ele não é uma pessoa pobre que aluga um prédio. Ele não é uma pessoa pobre. O Renato tá lá sem advogado, porque ele tem um advogado do Estado. Como é que nós vamos enfrentar essa justiça? Nos resta a não enfrentar, deixar o vagabundo do Reni condenar, depois pegar os papéis e ir para cima da própria justiça. Por isso que eu tenho que falar com o pessoal de cima, com o tal do Francisco de Oliveira Neto, que é o chefe desse puteiro. É assim que funciona. Para pegar o puteiro todo, tem que deixar rolar. Eu já expliquei pro Renato, ele fica mal, mas eu disse, deixa rolar, tenha paciência. Tenha paciência, essa advogada não vai ficar com OAB. Ela não vai ficar, ela não pode ficar. Ela não pode ficar. Ela manipulou totalmente a justiça para contar mentira. Ela é a legítima advogada porta de cadeia. Ela é a legítima advogada porta de cadeia. Eles manipularam a justiça e estão manipulando as testemunhas para prestar continência para a bandida Elisete Maria Marques. O Chechetão com ão. Chechetão com ão. Chechetão, eu fui chamada de Magdona, Maglândia, Magnética, Magmeg. Eu tive muitos apelidos na minha vida, nenhum me constrangeu, porque eu tive que superar isso. E você, na qualidade de bandida que você é, politiqueira ostracista, perseguidora de criança, perseguidora de paciente de câncer, chefe de quadrilha, não está em condição de rejeitar o apelido Chechetão. É melhor aceitar que vai doer menos, porque eu posso te chamar de Chechetão para Chechetona. Eu posso te chamar de Pepecona. Eu posso editar os vídeos e botar tua pepeca no poste. E vai ficar muito pior. Aí sim você vai ser alvo de chacota. Aí nós vamos ver, Adércio Zumbi, quem é que é alvo de chacota. Se é a tua chefe de quadrilha ou se vai ser eu. Porque vocês tentaram no Floripa Mil Grau, vocês tentaram na TV Record, vocês tentaram no SOS CDL que vocês criaram, e mais um monte de página de fofoca que eu, a mãe dos galeguinhos, como vocês dizem, não fiquei nem sabendo. Porque essa é a sujeira de Floripa. Vocês criaram um monte de página de TV Ramela, de hashtag VadeRetrô, hashtag VadeRetrô, hashtag VadeRetrô 666 e tantas outras. TV Ramela, TV Zumbi, não sei, não era Zumbi. Tá tudo aqui, ó. Eu posso fazer um relatório para a polícia se eles precisar. A gente entrega todas as imagens. A gente entrega mais imagens se eles precisar, para identificar os grupos de fofoca e os donos de grupo de fofoca e para identificar o escritório do partido, que é o escritório que está fazendo tudo isso contra mim e contra minhas crianças. É um todos contra uma, todos contra a Meg, todos contra a Meg. Beijinho, beijinho, pau, pau, na mole.